que está em pauta está aqui. Hoje estamos com o professor Demeval, da Psicologia, tratando de um tema interessantíssimo: psicologia, tecnologia e inteligência artificial no contexto educacional. Professor, seja bem-vindo. Vamos tratar desse assunto que é interessantíssimo, um tema extremamente atual, que a gente percebe o impacto, né, tanto da tecnologia, das redes sociais, da inteligência artificial na questão psicológica, né? E quais são esses impactos, principalmente na psicologia voltada à questão educacional, dentro das instituições, dentro da escola, dentro da universidade, que o senhor percebe hoje? Obrigado pelo convite. A pergunta é muito apropriada. O que nós estamos vendo hoje, né? O avançar tecnológico tem trazido para as pessoas uma angústia muito grande, principalmente os professores no dia a dia, porque eles têm que se renovar a cada momento. Eu sempre digo que eu considero isso um erro, eu querer se renovar. Por quê? O professor tem que ser bom no conteúdo que ele vai ensinar. Então ele vai acoplar essa nova tecnologia e não tem que se moldar a essa tecnologia. Ao contrário, ele vai usar ela como benefício para ele. A mesma coisa acontece com os jovens hoje, que ficam desesperados com tanta oferta de tecnologia para poder criar. Não, eles têm que continuar trabalhando dentro daqueles processos. O que eu falo sempre na sala de aula? Nós tivemos uma mudança de meios e não de métodos. Uma aula em PowerPoint, por exemplo, continua sendo uma aula expositiva. Uma pesquisa com inteligência artificial continua sendo uma pesquisa. Você vai pesquisar. Óbvio que ela vai te trazer mais recursos, óbvio que ela vai te dar mais opções de trabalho, de conseguir catalogar com mais rapidez as coisas que você precisa, mas ela abre espaço para que essa pesquisa se aprofunde mais. Então, esse excesso que a gente vem falando é que tem trazido para as pessoas uma doença, que é essa angústia, essa ansiedade constante, quando na verdade eu preciso que o meu aluno entenda o conteúdo. Eu não quero que ele decore, eu quero que ele entenda, eu quero que ele saiba fazer uma pesquisa de forma honesta, que ele fale: olha, usei a inteligência artificial aqui para fazer essa pesquisa, e com isso eu aprendi isso e mais aquilo, eu fui além desse propósito. O que nós esquecemos com toda a tecnologia disponível é que o ser humano só aprende de 6 formas diferentes, não mudou. Desde que ele é homem, desde o tempo das cavernas até hoje, não mudou a forma de aprendizado humano. Então nós temos que trabalhar com essa tecnologia sendo uma parceira desse processo e não uma inimiga desse processo. Essa inimizade é que vai causar toda essa angústia, toda essa depressão que a gente está vendo. E quando a gente fala do campo da psicologia em si, e a gente atrela isso à inteligência artificial, a gente pode ver isso como existe uma transformação, a gente pode falar em uma transformação no papel do psicólogo, ou um aperfeiçoamento, ou existe uma mudança nesse papel do psicólogo, quando você analisa pelo lado da inteligência artificial, ou o uso da inteligência artificial, existe algum impacto nesse aspecto? Outra pergunta genial, mas vamos lá. Eu ouço muito dos alunos isso: professor, nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial. E eu gosto de brincar com eles. Eu falo: olha, se seu paciente entrou no seu consultório falando que está ouvindo vozes, ele é esquizofrênico ou ele é espírita? Será que a inteligência artificial vai saber lidar com isso? A inteligência artificial ainda não está preparada para grandes, complexos problemas. Ela ainda está muito artesanal e muito mecânica nesse processo. Ela é muito boa para nos ajudar a pesquisar. Eu, como professor, eu gero um texto, às vezes, na inteligência artificial, ela me traz diversos autores, entre eles alguns que eu não conhecia. Então eu vou lá atrás desse autor. Eu vou trazer mais uma referência para o meu arcabouço de conhecimento. Quando eu falo da psicologia em si, ela vai ajudar muito o psicólogo, por exemplo, na parte operacional do dia a dia do psicólogo, no consultório dele. Ele tem que fazer a evolução do paciente, escrever o que aconteceu naquela sessão. A inteligência artificial vai ajudar a transcrever isso. É um tempo que ele vai ganhar. O que não pode acontecer é, de novo, a tecnologia entra na nossa vida para a gente ganhar tempo. E a gente ocupa com mais tempo. Não, ele vai ter que sim ganhar esse tempo e se dedicar a se profissionalizar mais. E não ficar refém deste tempo. Então, a inteligência artificial, eu creio que nos próximos anos, a minha área de especialidade, por exemplo, que é a avaliação psicológica, ela vai ser muito útil. Hoje eu tenho avaliação feita com óculos de realidade virtual. Imagina eu acoplar, junto com esse óculos da realidade virtual, a inteligência artificial. Eu vou começar a entender como funciona a mente daquele paciente, o processo cognitivo dele.
Então, o avanço para a psicologia, eu compararia com o avanço das neuroimagens dentro da neurociência. E é interessante isso que você falou a respeito dessas avaliações psicológicas, e a gente pensando nessa questão de avaliação psicológica, a gente fatalmente isso nos remete à possibilidade de utilização de IA nas avaliações psicológicas. Existe um risco ético disso? Essa pergunta é interessante também, né? As perguntas estão bem complexas para a gente poder trabalhar. Por quê? A ética vai partir muito desse profissional que está lidando com isso, de quem criou a SA para esse prompt, né? Para a psicologia. A avaliação psicológica, ela requer um conhecimento do profissional além da psicologia. Então, vamos pegar uma avaliação neuropsicológica. Eu estou muito próximo da neurologia. Né? Eu tenho que entender esses processos para conseguir fazer. Aonde eu acredito que ela vai me ajudar muito sem ferir a ética? A composição de um laudo. Ela me demanda um tempo braçal muito grande. Então, alguns pontos desse laudo, eles são técnicos, que eles se referem àquele, a gente chama de percentil dentro da psicologia, a pontuação, aquele percentil que o paciente atingiu. Já o raciocínio clínico, ele é meu, a IA ainda não faz isso. Por mais que a gente já tenha visto na televisão que a IA acertou mais um diagnóstico do que um médico, né? A gente já viu notícias assim. É diferente, se você lê a íntegra da notícia, não é que ele acertou o raciocínio clínico do médico. Ele acertou aquele diagnóstico baseado especificamente naquele contexto da doença que estava sendo avaliada ali, daquele problema. Né? Vamos inventar aqui uma fratura mínima que talvez a percepção humana deixasse passar. A IA vai naquele detalhe. Perfeito, mas olha, é uma fratura mínima, não ia causar um prejuízo grande. É diferente de um ataque esquizofrênico. Um psiquiatra saberia tratar muito bem, um psicólogo sabe tratar muito bem, né? Então a IA já não saberia tratar muito bem, porque como é que ela vai lidar com essa esquizofrenia, né? Essa confusão mental, esse delírio do paciente? Isso é algo complexo para a IA. Então, na avaliação, o raciocínio clínico ainda está com a gente. Aonde eu seria antiético? Se eu usasse a IA para esse raciocínio clínico. Entendi. Né? Porque a IA não está preparada para isso. Aí eu corro um risco de ter uma interpretação errônea daquele fenômeno e fazer, por exemplo, um filho de alguém com 12 anos de idade tomar Ritalina. Entendi. Dentro da técnica, a gente conseguiria, de certa forma, a utilização técnica da IA. Seria até bom, porque vai me ganhar tempo, né? Sim, então eu tenho determinados... é como se for pensar no Excel, né? Numa planilha eletrônica. Eu vou lá e lanço os dados desse meu paciente, que já existe teste com correção informatizada, ele gera aquele resultado automático. Né? A IA pode ser uma grande aliada. Eu vou dar um exemplo do início da minha carreira. Assim que eu entrei na psicologia, um pouco tempo depois começaram a ter as correções informatizadas. Então eu pegava o resultado deste paciente, digitava lá no browser daquela editora e saía um relatório para mim, né, daquele teste específico. Só que eu sou um modelo antigo, né? Eu sou da escola mais antiga, old school ali. Então eu corrigia manual, com medo de errar, e depois eu lançava na plataforma. E eu achei muito erro de sistema. Eu ligava para a editora, chegou o ponto de eu ligar para a editora, as pessoas da minha voz, a gente já conhece a sua voz, né? De tanto que eu enchia a paciência deles. A IA seria um aliado maravilhoso, que ali ia detectar esse erro. Né? Ali ia falar, olha, o manual não está batendo com o que está acontecendo aí. Né? Outro exemplo prático disso, nós tivemos um concurso público de agente penal aqui em Brasília. De todo o concurso público, só um candidato voltou com recurso administrativo, sem precisar entrar com advogado nem nada. Foi o meu candidato. Aí as pessoas falam, nossa, como você é bom. Eu falei, não, eu aprendi a ler. Isso foi o que eu fiz. O que aconteceu? Durante a correção, foi uma correção humana, alguém errou a tabela. Na hora de olhar a tabela, um erro humano. Natural. Né? E quando eu estava com o manual ali na hora, eu olhei e falei, olha, não está batendo. Tem um erro aqui. A moça, nossa, é mesmo, ele passou. Eu falei, foi um erro humano. A IA me ajudaria nisso, ela não deixaria esse erro acontecer. Porque ela ia ter aquela base de dados já ali, prontinha, direitinho, ela só ia checar os valores. Então, isso é ético. Agora, o raciocínio clínico é perigoso. Entendi. E a gente voltando para a questão, né, dos estudantes, então, como a gente vê as habilidades emocionais e cognitivas essenciais com esse mundo cada vez mais automatizado, cada vez mais
instantâneo ali de informações tão rápidas. E há alguma implicação nisso? Isso me assusta mais. De tudo que a gente falou, acho que esse é o ponto que mais me deixa preocupado. Porque nós estamos, a cada 15 anos você tem uma mudança geracional natural. Né? Eu me lembro, quando você ouviu falar, né, a história nos conta, então quando eu estudei isso, de que quando a esferográfica entrou, houve uma crítica muito grande. As crianças vão se deformar, não vão aprender a escrever, o quadro negro foi a mesma coisa. Então existe, só que agora, com a IA, é a primeira vez que a gente corre, não vou dizer o risco, porque eu acho que isso pode ser bom, mas vai haver uma transformação na forma de pensar. Baseado em quê, Demerval? Né? As pessoas me perguntam. O ser humano não foi feito para ler. A leitura não é algo natural do ser humano. A leitura é literalmente uma invenção social. O mundo criou a leitura. Ela não é. A fala é natural de todos nós. Nosso cérebro foi preparado para a fala. Nós temos as cordas vocais. A leitura não. A leitura é uma construção social, literalmente falando. Só que essa construção social é maravilhosa. Tanto o esforço que nós temos para começar a ler. Exato, né? 8 anos ali, 6 anos ali de alfabetização e tal. Só que ela é maravilhosa, né? Vamos pegar Dom Quixote, por exemplo. Você começa a ler Dom Quixote, você entra na vida de Dom Quixote. Você, me fugiu o nome agora, a vítima do Holocausto que escreveu, me fugiu o nome dela agora. O Diário de Anne Frank, né? O Diário de Anne Frank. Você começa a ler o Diário de Anne Frank, você entra na vida, você consegue. Então, o cérebro humano é preparado para essa criatividade, não para a leitura. Você se transporta. Exato, né? E com a IA, com essas redes sociais, com isso, o aluno não está lendo mais. Ele está perdendo esse processo de transportar para essa criatividade. Isso é um fato que alguns cientistas já começam a se preocupar. Porque uma das questões de se transportar é a empatia. Que eu consigo olhar a vida pelo olhar do outro. Eu brinco muito com meus alunos também, que eu falo que odeio a palavra empatia dentro da psicologia, que às vezes ela é mal traduzida. As pessoas falam, me colocar no lugar do outro. Não, impossível. Se eu pegar a sua mão agora e você pegar a minha mão, eu vou te perguntar, você sente a minha mão? Você vai falar, sinto. Não sente. Porque as terminações nervosas são minhas, não suas. Você sente algo que você está vendo que é a minha mão. Mas só eu sinto a minha mão. Entretanto, com essa leitura, com esse transportar, eu vejo com o olhar do outro, com a cultura do outro, com a vida do outro, que a leitura não proporciona. Hoje o TikTok não proporciona isso. Hoje o Instagram não proporciona. As redes sociais, elas estão muito imediatas, né, com questões muito instantâneas que não estão aprofundando. Então nós estamos perdendo profundidade e capilaridade. Só que o ser humano aprende de forma rizomática, né? Ele vai criando um rizoma, as raízes de conhecimento, são as conexões neurais. Sim. E aí nós estamos tendo hoje uma nova forma de conexão neural com essas mídias sociais. O que vai acontecer, nenhum de nós sabe. Isso é algo que nós vamos pegar daqui a 15, 20 anos. Né? Hoje, me assusta porque eu vejo meus alunos perdendo capacidade de síntese e perdendo interpretação. É interessante isso, que a gente até passa por um tema que é interessantíssimo também, e que eu creio que a psicologia está atenta a isso, que é a questão da hiperconectividade, né? As pessoas estão cada vez mais conectadas. Hoje é difícil você estar em qualquer ambiente, e às vezes eu faço esse exercício. Às vezes eu vou para um ambiente em que eu vejo um café, por exemplo. Hoje é difícil você chegar num café e você ver alguém com um livro, porque as pessoas ou estão conversando com alguém ou estão sós conectadas a uma rede social. Então, hoje a gente tem isso. Hoje a psicologia vê isso como um risco de aumento de ansiedade, de depressão, às vezes aquela necessidade ali de ser visto. A psicologia hoje ela se ocupa disso também, com esse risco dessa hiperconectividade, essas pessoas hiperconectadas. Sim. É uma das grandes preocupações. Eu no consultório eu recebo mais adolescentes com ansiedade do que qualquer outra coisa. Né? Uma necessidade de participar, de ser aceito naquele mundo, né? A conectividade ela é muito interessante, só que ela traz a necessidade de algo imediato, né? A vida passou a ser fast, ela passou a ser rápida.
Eu gosto de dar exemplo, como eu te falei, eu tenho 57 anos, então eu sou de um tempo em que você ia no banco sacar dinheiro ou depositar dinheiro. Então ficava numa fila, chegava na boca do caixa, né? Entregava o dinheiro, o cara pegava um bolo de papel desse tamanho aqui, que era uma listagem, abria no seu nome e escrevia mais tanto ou menos tanto. Isso ia para alguém no banco lá digitar, que tinha que interpretar aqueles números. Então meu saldo nunca era atualizado igual hoje, que eu pego o celular e vejo agora quanto eu tenho no banco. Não, meu saldo era sempre assim, 2, 3 dias de atraso. Você não tinha algo real. Isso nos deu resistência, isso nos deu uma resiliência muito grande, que a nova juventude não está tendo. Essa geração não tem essa resiliência. Tudo tem que ser imediato. O problema é que está ficando pior, porque a gente começa a ver que ele não está tendo mais paciência para o minuto do TikTok. Ele começa a ouvir, a pessoa enrolou, ele já passou. Aquela notícia perdeu para ele. Entretanto, nossa forma de aprendizado, como eu falei, só são 6 formas diferentes. Essa 7ª forma não existe, ela não entra. Então, nós estamos perdendo a capacidade de aprender. Eu sou péssimo para nomes, mas tem o nome do livro eu lembro, que é a Fantástica Fábrica de Cretinos Digitais, cujo cientista provou que pela primeira vez na história da humanidade a geração atual tem um QI menor que seus pais, que sempre evoluiu e decaiu. Então hoje o jovem está perdendo a capacidade de um pensamento crítico mais aprofundado, ele está muito imediatista, tudo tem que ser para agora, ele não tem resiliência para aguentar as mazelas. A prova disso não é nem a gente ver nos cafés, como você colocou, as famílias na mesma mesa, cada um com seu celular. Não, a prova foi a pandemia. A depressão que os jovens tiveram. Porque eles tinham só aquilo ali imediato para eles e eles não sabiam mais fazer outra coisa. Por exemplo, conviver com a própria família. As pessoas ficaram presas dentro de casa e elas esqueceram de conviver. Elas não sabiam mais conviver. Então, a gente viu um efeito disso, né? O retorno à convivência, como foi traumático o retorno à convivência. O segundo ponto foi esse, né? Temos que conviver juntos, né? Tudo era live, né? Tudo era as reuniões virtuais. Não, é muito bom. Se a gente usa a tecnologia de novo para que o tempo seja poupado para você viver esse tempo de outra forma, seja se capacitando, seja estudando, lendo, se divertindo, ok. O que eu não posso é ficar refém da tela. E falando nisso, né, essa questão de ficar refém da tela, e a expressão é essa mesmo, ficar refém da tela, isso gera impactos, né, em concentração, cognição, sérios impactos isso pode ser gerado nas pessoas. Sim, os impactos são reais, já existem pesquisas que mostram isso. Principalmente a sua capacidade de manter, de sustentar a atenção. Como a gente falou, ele não está aguentando mais nem aquele minuto do TikTok, ele já está passando, ele não sustenta a atenção dele. Eu imagino daqui a 18 anos esses motoristas, como é que eles vão ser? Porque ele não vai ter essa capacidade. Se o carro não for autônomo, nós vamos ter muito mais acidentes, porque as pessoas não estão sustentando a atenção mais. Essas pessoas se distraem com muita facilidade. Tudo é um motivo para perder essa concentração. E aí o sofrimento dessa pessoa é muito grande. Ela entra em depressão, ela começa a ter ataques de ansiedade, porque a coisa está demorando. E um parênteses, isso é interessante e que eu, durante um tempo da minha vida, eu treinei triatlo. E um dos treinos de triatlo que é muito intenso é o treino de bicicleta. Né? E só que o atleta de triatlo, quando ele pedala, ele não tem como pedalar numa ciclovia. Primeiro que a bicicleta é muito veloz. A bicicleta chega ali a 80 km por hora tranquilo, numa bicicleta que pesa 9 kg. Né? E eu tive uma lesão. Quando eu pude retornar a treinar depois da lesão, eu comecei a ficar com medo. E o meu medo foi de me acidentar por conta da quantidade de acidentes que eu percebia na minha outra atribuição por conta de pessoas em tela que acabavam atropelando ciclistas na rua. Então você vê que isso impacta até numa questão ali de atenção, como você disse, né? E os riscos que pode trazer, até os riscos emocionais, obviamente, mas os riscos na convivência ali no dia a dia das pessoas, né? Isso também é um efeito, né, a gente às vezes está dirigindo e a gente precisa estar de olho ali em alguma coisa, numa mensagem, algo que chegou. E olha que interessante isso que você coloca também. Se eu for pego dirigindo alcoolizado, eu vou preso. Se eu for pego olhando o celular, eu não vou preso não. E talvez as consequências de falta de atenção sejam parecidas, né?
né, e vão causar acidentes mortais, vão matar pessoas, Sim. causar acidentes, causar danos públicos da mesma forma. Sim. Né? Há alguns anos atrás, eu fui diretor do Ministério da Educação na área de educação à distância. E nós tínhamos um trabalho muito próximo com a Fundação Telefônica, onde se falava, eles lançaram uma pesquisa maravilhosa na época, que chamava lá as 4 pantalas, as 4 telas. Era uma época em que todo mundo queria trazer a tecnologia para a educação. Naquela época, em 2011, eu escrevi um livro, que é O Uso da Tecnologia na Educação, Quem Queremos Enganar. Em que eu já falava, olha, não é isso. Do jeito que está, nós vamos ter sérios problemas no futuro. Porque não é uma substituição, é um agregar. Só que hoje está sendo substituído de novo. Esse é o problema. Você não substitui, você agrega, né? Porque, de novo, a IA não está preparada para problemas complexos. Quantos anos vai ser? Não sei. Não sei, não estudo essa área. Mas hoje eu não posso simplesmente substituir coisas, né? Substituir pessoas, não. Tem todo um pensamento complexo que é o desenvolvimento humano que está ali. Ela vai me agregar. O jovem, do jeito que ele está perdendo a capacidade do pensamento crítico. Ele não lê, ele não se aprofunda, ele não mantém, não sustenta a atenção que ele precisa. E tem um ponto interessante dessa questão da digitalização do ensino, né? E isso a gente teve uma aceleração disso com a pandemia. Como o senhor colocou ali, essa necessidade da digitalização até do ensino. Isso gerou algum efeito psicológico também. Sim, muito grande das pessoas. Principalmente, de novo, volto para os professores. Eles não sabiam mexer com essa tecnologia e foram obrigados a mexer naquilo ali. E um transportar de coisas desnecessárias. Porque a metodologia é a mesma, só mudou o meio, né? Se eu não tivesse esse sofrimento todo. E eu citei o livro porque nós aqui da Uniano estamos relançando. Nós, professores de psicologia, eu trouxe esse material e nós estamos agora complementando esse material com o olhar da psicologia sobre isso. Como que a psicanálise vê a tecnologia na educação. Como a Gestalt terapia vê a psicologia na educação. A teoria cognitivo-comportamental vê a psicologia da educação, a tecnologia da educação. Como os diversos fenômenos ali da psicologia conseguem entender esse fenômeno da tecnologia dentro da nossa humanidade. Aí, como é que funciona isso? E é óbvio que a gente precisa dizer que nós não estamos aqui demonizando o uso da tecnologia, porque é algo necessário. A gente percebe que é uma evolução, obviamente pensar em como utilizar da melhor forma e que isso não gere impactos negativos ou que esses impactos negativos, de alguma forma, eles sejam corrigidos. Né? E nesse ponto, a psicologia ela se ocupa disso, de tentar reequilibrar esse efeito que existe da tecnologia, da inteligência artificial, do uso excessivo de tela dentro do ensino. É o que nós falamos, nós damos ferramenta para as pessoas saberem lidar com isso. Então, o nosso papel dentro da psicologia não é ajudar pessoas, nós não temos esse poder, né? Eu não ajudo estudantes, não, eu dou ferramenta para que esse estudante consiga buscar um equilíbrio para ele. Eu mostro para ele, por exemplo, como estudar. Né? Eu tenho a tecnologia, preciso aprender a estudar. Ok, o primeiro ponto que eu lembro para ele é que as nossas memórias são afetivas. Então, se você está lendo tablet aqui, ok, eu estou lendo aqui hoje, nesse ambiente. Eu vou ler esse mesmo texto debaixo do meu prédio, se eu moro numa casa no meu gramado, e depois eu vou ler na biblioteca da minha faculdade, da minha escola, o mesmo texto, porque o cérebro busca o ambiente e ele cria as conexões neurais, e as memórias são afetivas, então eu vou lembrar disso aí. Eu vou mostrar para esse estudante que não adianta eu ficar na tela o tempo 4, 5, 6 horas, não, a cada 1 hora o cérebro desliga, 50 minutos ele desliga, ele precisa desligar. Né, para você continuar esse aprendizado, para as conexões serem feitas. Então a gente vai mostrar que esse uso excessivo está trazendo prejuízos para ele. Mesmo porque ele acha que ele está prestando atenção em tudo, não está. Chega um ponto que o próprio cérebro entra em devaneio ali. Ele se protege desse processo. E a gente entra naquela questão da percepção, da redução do esforço. Sim. E isso é temerário também. Ele se acredita que tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Não deixa de ter razão no momento. Se a gente pensar naquele tempo lá do banco, hoje é mais fácil. Eu faço um Pix e resolveu. Sim. Ok, só que isso, de novo, isso tem um custo social muito alto para outras atividades que ainda não tem essa substituição. E como essa redução de esforço ele pode afetar a questão cognitiva? Né? Isso é uma questão, porque como o senhor colocou, a gente não é preparado para ler, o ser humano não é preparado para ler. Mas a partir do momento que eu me esforço para aprender a ler, eu me transporto para uma outra condição de leitor e que me abre
outras perspectivas de vida a partir da leitura, né? De experiências através da leitura. Só que assim, quando eu tenho esse impacto da redução de esforço cognitivo, isso acaba gerando uma certa, será que a gente pode falar numa atrofia? Exato, é uma atrofia neural mesmo, né? Porque se eu passo a não usar determinada coisa, aquilo perde a utilidade. A mesma coisa somos nós. Né? A nossa evolução mostrou ao longo dos anos, Darwin não estava errado, a nossa evolução mostrou ao longo dos anos que nós perdemos determinadas coisas, habilidades que não eram necessárias e ganhamos outras que passaram a ser desnecessárias. A partir do momento que tudo passa a ser instantâneo, o meu cérebro não vai precisar alocar mais essa energia para, por exemplo, me transportar na criatividade de um livro. Eu tenho aquilo ali instantâneo, ele vai ser instantâneo. Isso vai tendo uma atrofia. Isso, na verdade, nós estamos regredindo, a gente não está aumentando. Né? Tem uns alunos às vezes trazem um filme que chama Lucy, que é essa expansão. Se a gente falar da expansão, ok. Aí o que é essa expansão? Eu usei, por exemplo, a IA para fazer um texto. Ela me trouxe coisas que eu não conhecia, eu vou expandir para esse lado. Então eu vou trazer mais conhecimento para dentro desse processo. É o famoso rizoma, né? Eu estou igual uma raiz entrando por esse processo. Outro ponto que nós temos que lembrar é que o ser humano, a frase que a gente usa, ele é um ser autopoético, né? A autopoiese é eu influenciar o meio e ser influenciado pelo meio. Eles estão se isolando cada vez mais, eles não estão mais conectando, você não tem mais o presencial. Eu não tenho mais o brincar na rua. Só que o Winnicott, um grande da área da psicologia, um grande estudioso da educação e da psicologia, o Winnicott fala, o brincar é muito importante, porque o ser humano no brincar ele explora, ele cria coragem para determinados desafios. Vamos pegar o gatinho, o cachorrinho, o leão, eles brincam de briga, aquilo faz parte da vida deles, precisam fazer isso. Então o brincar para nós é muito importante, o brincar, cair, ralar o joelho é importante, que a gente sabe que aquilo machuca. Eu isolado do mundo, eu estou perdendo conectividade, eu estou perdendo estímulos, eu estou ganhando muito estímulo de um lado só e perdendo todos os outros estímulos. Só que nós aprendemos por meio dos estímulos, o cérebro cresce por meio dos estímulos. E quando a gente fala desse assunto e a gente falando em IA generativa, a gente tem que tomar muito cuidado, né, e buscar aquele equilíbrio e identificar se nós estamos diante, né, de um facilitador ou de um alienador. Se está sendo facilitado ou alienado pela inteligência artificial, né? Você está nessa posição. Nesse ponto eu falo muito com os professores que a gente troca, né? Então os alunos vão lá e usam a inteligência artificial para fazer um trabalho. Ok, perfeito, é justo que ele entenda a tecnologia, isso é mais fácil para ele. É muito simples resolver isso. Só você botar uma questão, resuma com as suas palavras aquilo que você entendeu do que você pesquisou. Como você conhece o seu aluno, você sabe se ele usou as palavras dele ou não. Porque ele pode treinar também a inteligência artificial dele, né? Mas a gente conhece o aluno, a gente sabe como esse aluno responde naturalmente. E você pode entrar num debate com esse aluno, numa conversa, né? Eu gosto sempre de voltar no passado. Acho que quanto mais no futuro a gente está, mais próximo do passado a gente está também. Comênio já falava, comece pela prática e depois traga a teoria. Faça isso com os seus alunos também. Então, nós aprendemos matemática, eu lembro como se fosse hoje, eu perguntando ao meu professor, para que serve o pi? Ele falou, decora que vai cair na prova. Agora, se eu perguntar para que serve o pi para a inteligência artificial, ela vai me mostrar, olha, para fazer uma roda de bicicleta que você andou, sem o pi eu não faço. Então, se eu contextualizo para o aluno, ele vai ter essa curiosidade. A inteligência artificial pode me ajudar nisso, me ajudar a contextualizar para que ele crie a necessidade de pesquisar mais. Que foi a Wikipedia, que foi a Barça do meu tempo. Né? Eu sou apaixonado pelo Cometa de Halley, porque um dia eu estava vendo na Barça o Cometa de Halley. Né? E eu nunca imaginava estar vivo para ver o cometa passar e vi o cometa passar. Aquilo me instigou a pesquisar cada vez mais. E esse é o papel do professor. Esse é o papel que nós, como psicólogos educacionais, a gente vai para a escola, não é para mudar a prática de um professor, é para compor com esse professor alternativas para melhorar esse processo de ensino-aprendizagem. E esse ponto que o senhor falou é interessante porque, mesmo com a utilização da inteligência artificial, é possível você instigar o pensamento crítico do aluno. Ainda que ele esteja utilizando, porque o que a gente pensa é que o uso da inteligência artificial vai, como a gente já usou, essa vai tolir ali, por exemplo, o pensamento crítico do aluno. Mas não, você pode instigar mesmo o uso da IA para que ele desenvolva também o raciocínio crítico dele.
Sim, eu faço um exercício muito bom com meus alunos em sala de aula, que eu mostro para eles uma pessoa que salvou o país inteiro da miséria. O país tinha sofrido uma guerra, estava na miséria. Ele tirou essa pessoa da miséria, esse país inteiro da miséria, fez a economia desse país duplicar, gerou milhares de empregos, as famílias voltaram a ter o que comer, voltaram a consumir. Essa pessoa adorava música clássica, o sonho dela era ser um grande pintor. E eu jogo os meus alunos, né, que era uma pessoa maravilhosa da gente ver, só que eu estou falando de Hitler. E eu brinco com eles, é muito fácil contar um monte de verdade para esconder uma mentira. Né? Você fala mentira sem mentir. Aí eu poderia jogar essa inteligência artificial, seria complexo para ela. Como que ela ia... Essa ambivalência, né? Então, quando eu faço isso com o aluno, eu mostro para ele a necessidade dele pesquisar. Porque na psicologia, a gente tem na psicologia social, a gente fala de duas coisas, ancoragem e dissonância cognitiva. Ancoragem é quando eu acredito que aquilo é uma verdade e não mudo mais. Eu acredito, aquilo é uma verdade, não muda mais, né? Leite com manga mata. Minha avó, se eu tomasse leite com manga, é capaz dela morrer, né? E a dissonância cognitiva, não. Se fosse à noite, então, não, aí nem pronto. pensar. À noite... Né? A dissonância cognitiva, não. A dissonância cognitiva, eu sei que deu errado, mas eu não quero admitir. Eu fico fugindo, eu fico inventando desculpas para justificar os meus atos. Né? Se você joga isso para dentro de sala de aula, para um debate, isso é maravilhoso. Ainda mais se você misturar hoje a polêmica que a gente tem de política. Sim. Aí eu falo para eles, ok, o que vocês estão trazendo, que a inteligência artificial não vai trazer, é esse olhar da psicologia. É conseguir olhar o fenômeno sem se envolver politicamente nele. É conseguir olhar o fenômeno sem julgar esse fenômeno. Que é o que nós fazemos dentro do consultório. Eu ouço as mais diversas pessoas, mas eu não julgo. Isso não é um dom divino, isso é um treino, que a inteligência artificial ainda não está preparada. E se eu não tenho, se eu uso essa inteligência, isso vai me gerar angústia, eu enquanto estudante, porque eu não vou estar preparado para esse momento. Porque foi a inteligência que fez, não fui eu. É a mesma lógica, devido às proporções guardadas, no slide que o aluno pede para a gente. Né? Ele fala, professor, me dá o seu slide. Eu falei, eu dou. Só que você tem que lembrar que quem fez o slide foi eu. Então é um resumo com a minha cabeça. Não com a sua. É a minha forma de interpretar aquele texto que está aqui no slide. Como que você interpreta? Não, é só para lembrar. Eu falei, não, as memórias são afetivas. Então leia o texto, discuta comigo, ensine o outro colega que você vai aprender muito mais que pelo slide. Mas está aqui, pode ficar. Né? É um processo que a tecnologia ela tem gerado muita angústia pelo imediatismo, pela necessidade de aparecer, de estar ali, de todo mundo te dar um like, né? Você é amado por aquilo ali. Eu não vejo ninguém em rede social triste, né? Não vejo ninguém comendo besteira, tudo lindo, maravilhoso. É a vida de palco, né? É a vida de palco. Que sempre existiu de outras formas pra gente. Antes era o artista da televisão famoso, aquele personagem que a gente queria seguir, só que agora é imediato, é instantâneo. E essa instantaneidade... E todo mundo pode estar exposto. Exatamente. Antigamente a gente tinha a exposição dos atores, enfim, daquelas pessoas que tinham acesso às mídias tradicionais. Hoje, numa mídia social, qualquer pessoa pode se expor. É o famoso Big Brother, né? Exatamente. Hoje nós estamos todos aí expostos a isso. E aí sim, mostrar para esse paciente, para esse aluno, para esse professor, para esse diretor, para todas as pessoas com as quais a gente lida, que não é necessário estar exposto. Você tem que estar exposto para você. Exatamente. Eu sempre falo, você engana quem você quiser, menos a você mesmo. Você pode não querer mexer, eu entendo, pode não querer cutucar porque dói muito, mas você sabe onde está. Então mostrar para as pessoas que ela não precisa viver para o outro, e sim com o outro, eu acredito que é a melhor saída que a gente tem hoje. E Demerval, hoje a inteligência artificial e o desafio da concepção tradicional de mente humana. Como é que a gente vê isso hoje? Esse é um estudo que nós ainda vamos ouvir falar. Nós ainda não temos a capacidade de entender isso. Porque eu estava lendo, por acaso, ontem, que já foi criado o primeiro chip com base neuronal. Aí, se nós aprendemos dessa forma, com as conexões neuronais, o que será esse futuro? Né? E é legal que eu sou de uma geração que viu tudo isso acontecer. Eu amo a tecnologia, eu comecei minha carreira na tecnologia, mas eu fico vendo o celular mesmo, eu sei como funciona, eu entendo a tecnologia por trás, mas eu acho o máximo eu pegar o telefone e falar com alguém sem fio nenhum.
Assim, aquela extensão de fio pela casa inteira, né? Me lembra episódio de Star Trek, né? Que o Capitão Kirk abria aquilo ali e falava. Eu sei como funciona uma inteligência artificial, mas eu sou apaixonado da mesma forma. Eu sei como funciona o Windows e eu sou apaixonado em ver aquilo ali. O que vai acontecer, né? Como é que vai ser hoje? Eu acho que nós estamos vivendo hoje, no presente, um futuro que a gente desconhece. Legal. Demerval, muito obrigado. Agradeço muito, foi muito bom essa conversa. Tenho certeza que o nosso público aí adorou também essa conversa. Temas atuais, temas relevantes, e fica aqui o nosso agradecimento. Eu que agradeço.